A Rádio de Escafandria entra no ar com uma transmissão líquida direto do centro da Terra. Esta é uma rádio intraterrena, transmitida tanto para a intraterra quanto para os habitantes da superfície do planeta. Então, a Rádio de Escafandria brilhantemente tem a obrigação de ensinar o exercício do homem que fala sozinho. Vamos ouvir agora a gravação de um ser humano da superfície fazendo esse exercício. Eu falo com as paredes. Eu estou aqui sozinho no meu quarto. Eu estou falando para esse gravador e vou fazer o exercício que a voz me ensinou. Um homem que fala sozinho. Esse exercício consiste em você contar uma história para você mesmo, usando um gravador. Depois você ouve a história como se fosse uma outra pessoa contando para você. É importante que quando você faça o que eu estou fazendo agora, falando para um gravador, imagine que você está contando para uma pessoa muito especial e que tem sentimentos, que tem preocupações e que você é responsável por essa pessoa. Quando você for escutar a sua própria voz contando a história, se imagine essa pessoa e ouça a história como se fosse uma outra pessoa contando para você. Eu estou na edição de número 4 da contação dessa história. O meu mestre disse: não há limites para você falar com você mesmo. Você deve falar sempre, mas use o gravador e anote qual é a versão. Essa é a versão número 4 da história. Muito bem. A história chama-se O Incógnito. Trata-se de um homem velho. Um homem velho que acabou de voltar de um coma. Ele esteve inconsciente durante um tempo. E quando ele volta, ele perdeu a memória. Ele não sabe quem ele é. Ele está num hospital estranho e não conseguem saber quem ele é. Ele não tem nenhum parente. Ele é um desconhecido para ele mesmo e para todos ali daquela cidade pequena do hospital. Ele era um forasteiro, um estrangeiro. E o que ele lembra? A única coisa que ele lembra, que ele, quando ele volta, ele pergunta de uma menina de 4 anos que estava com ele e que ele perdeu. E um macaco que falou uma palavra. Os médicos, as pessoas chamam o investigador local, a polícia, para tentar descobrir quem que é esse homem. E aos poucos começam uma sessão de uma regressão com um hipnotizador, com um especialista, para tentar lembrar. E aos poucos ele vai tendo flashes dessa criança num programa de televisão. É uma criança muito inteligente, prodígio, que provavelmente ele fosse o tutor dela. Ele acompanhava ela. E ela estava muito preocupada, a criança, porque ela teve contato com um político, um homem muito importante, e ela sabia de um segredo dele, alguma coisa, um crime que ele cometeu. E essa criança desapareceu. Essa memória dele, ele tinha 17 anos nessa época. Ele era muito jovem quando ele era o tutor dessa criança, que tinha um macaco. E que se apresentava num programa de televisão mostrando um jogo de inteligência, essas coisas assim. E as pessoas faziam pergunta para ela.
E o tempo se passou, e ele não lembra de mais nada. E agora ele está com 60 anos de idade, com a voz muito grave, com dores na coluna. Aos poucos a história vai desenvolvendo, ele vai sendo perseguido, sofrendo ameaças de morte. E aos poucos ele descobre que ele era quando jovem, antes dos 25 anos, ele viveu uma carreira de ator. Ele era um grande ator e que encarnava qualquer papel. E ele, com os 17 anos, ele se tornou famoso por ter uma personagem de uma menina de 4 anos de idade chamada Inha Maria. E que tinha um macaco que ficava dentro de uma caixa. Esse macaco era um outro personagem que ele mesmo fazia. E que uma vez falou uma palavra. E ele deixou de fazer esse personagem da menina, do macaco. A voz dele foi ficando mais velho, lá para os 23 anos de idade. Aquela voz que ele tinha com os 17, uma voz mais de adolescente, ele foi deixando de fazer esse personagem, não conseguia mais falar com a personagem. E o macaco, ele deixou de fazer também porque ele começou a ter dores nas costas. Aos 23 anos de idade, ele ficou com a coluna completamente lesionada, com hérnias, com dores. E ele viveu uma vida a partir daí, escondido, bebendo, lendo, e desapareceu. E após o acidente, ele entra em coma, toda essa história começa a voltar na cabeça dele. E daí ele novamente começa a ser perseguido por essas corporações de políticos. A história é essa. Eu espero que você a ouça com muita atenção e possa contar para mim de novo de volta com mais detalhes. Obrigado. Esta é a Rádio de Escafandria e você acaba de ouvir o brilhante exercício ensinado por um intraterrestre para um homem da superfície. Um homem que fala sozinho. Vamos encerrar agora nossa transmissão da Rádio Torneira, a rádio que escoa pela pia.